O podcast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 600 escolas no Brasil. Olá, gente! Para quem não sabe, eu sou Renata Ishida e eu sou muito bem acompanhada, sempre estou muito bem acompanhada da Joana London. Oi, Rê. E hoje, eu acho que é um assunto bastante importante e que a gente acaba ouvindo por aí nas nossas andanças pelas escolas do Brasil, que a gente faz junto com o LIVE, que é o peso que as famílias carregam em relação à responsabilidade do cuidado e da educação das crianças e adolescentes, né? Exatamente. A gente tem uma ideia, né, dessa família nuclear que muitas vezes é muito cobrada a ser responsável por tudo, né? Eu acho que quem tá ouvindo a gente provavelmente já se sentiu muito pressionado ou cobrado por alguma situação onde seu filho agiu diferente do que era esperado e você sentiu que isso é uma responsabilidade só sua. Então a gente vai questionar um pouco isso aqui, né? Assim, realmente é uma responsabilidade só dessa família, né? E especialmente nessa relação também com a escola. O que é o papel de quem? Esses papéis são tão determinados, né? A gente escuta famílias que às vezes são chamadas na coordenação e já vão num nível muito alto de tensionamento, né? Quem aí também já não recebeu uma ligação da escola e se sentiu extremamente vulnerável, exposto, né? Pensando, nossa, será que eu tô errando na educação, né? O que é acertar, o que é errar? Então é se perguntar e levantar um pouco essa poeira pra gente conversar junto. Aquela famosa cena clássica de avião, né? A criança começa a chorar e um monte de carinha olha pra mãe ou pro pai ou pra quem tá acompanhando a criança, olha com cara feia, como se a criança não pudesse manifestar o seu medo, o seu incômodo, e aquilo fosse responsabilidade e culpa de quem acompanha essa criança, né? Então o comportamento da criança, ele é julgado junto com a família, né? Quem é essa família que acompanha? Não, e todo mundo que tá em volta parece que sabe o que tinha que ser feito, né? Exato. Só que ninguém faz, fica todo mundo só olhando Exato. e no julgamento, né? E aí é justamente esse o pulo do gato, assim, né? Num processo que é tão complexo, que é a educação da criança, né? Que é acompanhar uma criança crescer, será que o caminho mais interessante não seria um compartilhamento dessa responsabilidade? E aqui a gente traz essa pergunta, não é para tirar a responsabilidade mesmo da família nuclear, mas é entender como é que essa mãe ou pai ou o responsável mais direto da criança, ele pode ter um apoio mais em rede, né? Como é que ele pode se relacionar com outras pessoas da sociedade em prol dessa educação. E essa diversidade de repertório, essa diversidade, né, de referências mesmo que a gente tem, ela é muito benéfica para tudo quando a gente pensa em educação. Não é a primeira vez que a gente está falando isso aqui, inclusive, de outros temas que a gente trouxe. E para a gente falar sobre esse assunto, para a gente mergulhar nessas questões que a gente só levantou a poeira aqui um pouquinho, a gente tem uma convidada hoje muito especial. Eu estava ansiosa para conhecê-la pessoalmente, apesar de muita gente do LIVE já a conhecer, porque não é a primeira vez que ela faz uma parceria com a gente, mas é a primeira vez que ela vem aqui. Então, Jô, apresenta ela aí. Bom, a nossa convidada hoje tinha uma mãe como porto seguro. E quando ela era aluna, ela e a mãe ficavam bastante próximas no dia a dia, já que a mãe também trabalhava na escola, né, como servente e merendeira, de uma função extremamente importante, né, na escola, e que muitas vezes é a pessoa onde todos os alunos têm mais vínculo, né? Ela vai poder contar um pouquinho dessa mãe pra gente. Essa proximidade era muito bom pra ela, porque fazia muito bem, mas também, por outro lado, ela tinha que lidar com algumas brincadeiras dos colegas. Ela também contou que isso aumentava o nível de responsabilidade e pressão dela na escola, né? Porque ela sentia que ela tinha uma necessidade maior de se destacar, e aí entender se é por conta da escola, se é por causa dessa mãe, ela vai também poder contar isso pra gente, mas era uma aluna, né, que estudava muito, que pintava, que corria, que pulava, aquela criança feliz. E dá pra imaginar, né, assim, quem já tá vendo ela aí, já dá pra imaginar ela como essa criança feliz. E eu acho que dá pra imaginar mesmo que é um sorrisão no rosto, que também deve representar muito de quem ela é e tudo que ela conquistou e conquista quando encontra as pessoas aqui. É com muita alegria que a gente recebe a Lília Mello,
Obrigada, Lília, por estar aqui hoje. A Lília é formada em Letras e Artes pela Universidade Federal do Pará e desde 2008 ela dá aulas na rede estadual de Belém. Ela é professora de língua portuguesa e conquistou em 2018 o Prêmio Nacional Professores do Brasil pelo Ministério da Educação, após criar o projeto Juventude Negra Periférica, do extermínio ao protagonismo. Lília, muito obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Oi, eu gostaria imensamente de agradecer o convite. Essa coisa do sinto que lá vem histórias. Assim, quando vocês falam, a gente jogou uma poeirinha. Não, vocês jogaram um caminhão de terra para cima, que já dá para desenvolver pelo menos umas 2 horas. Mas é uma imensa honra poder estar aqui falando sobre esse assunto especificamente, porque é um assunto que eu acredito que ele é chão, ele é alicerce de uma boa educação, não somente de pessoas que estão dentro de uma escola, mas para quem está fora e da sociedade como um todo. Eu acho que a gente tem que pensar em como viver melhor, ou pelo menos como viver mais leve, ou mais leve do que se está vivendo. E aí é importante pensar em tudo isso. Então a gente já pode começar falando? Eu queria começar com uma pergunta, já que a gente falou um pouco sobre a sua trajetória como aluna, e aí, naturalmente, ela já estava vinculada muito à figura da sua mãe. Eu queria que você contasse um pouco mais como é que era a Lília Luna, mas também como é que era essa sua educação familiar, né? Assim, o que é a sua mãe como essa referência? Então já vou começar aí trazendo, já que estamos falando de história, trazer essa história. Quem é a Lília, pois né? É. Assim, sinto que lá vem lágrimas. E a gente separou água, mas não separou lenço. Pois é, tinha que ter lenço por aqui. Não se preocupa que eu tenho um lencinho aqui. Mas assim, a Lília é filha da Raimunda, neta da Gervásia e filha do Antônio Melo. Quem é o Antônio Melo? É um flanelinha que reparava carro na avenida que tinha um fluxo mais intenso em Belém até hoje, é assim a Presidente Vargas. Então, assim, eu lembro parte da minha infância, não toda, mas eu lembro de que parte da minha infância eu ficava solta em alguns estacionamentos, num lugar assim fechado, seguro, né, que o papai me colocava, enquanto ele ia estacionar os carros. Mas eu via coisas, era a avenida mais movimentada de Belém. Então, bem ao lado tinha um cinema grande, um dos maiores cinemas. Do outro lado tinha um restaurante chinês, japonês, que a gente nunca teria condições de ir, jamais. Mas que esse japonês, ele não só dava algumas comidas, não sei se sobras, mas enfim, eu não me importava, naquela época eu não pensava nisso. Mas ele dava alguns pratos específicos, né, da culinária japonesa, como ele dava ingresso para a gente assistir o filme dos Trapalhões. Então, assim, no lançamento de cada filme, a gente não perdia porque o japonês dava para o papai. E isso foi muito significativo para mim, e eu ter acesso ao cinema. Por quê? Porque eu morava em periferia, e morava em periferia em lugar alagado, assim, tipo, era ponte embaixo, as casas, feito palafita, né? E eu lembro muito de brincar com esse rio lá de baixo, pela fresta do assoalho, brincar com linha para pegar peixe, sabe? Horas ali para pegar peixe. Mussum. Vocês sabem o que é mussum, gente? Não, o que é? Mussum, eu não sei se ele é um peixe, deve ser um peixe, mas ele parece uma cobra assim preta. E quando a gente pegava um mussum, era feito um prêmio, porque todo mundo tinha medo de mussum. Então a gente amarrava bem aqui no pescoço do mussum a linha e saía. Yeah! E a galera. Título de coragem. Né? Era o desespero da galera. E na escola, eu tinha essa ambiguidade. De um lado, ser a filha da merendeira que colocava um colchão de frango na hora do lanche e tal. A mais amada. Escondia com arroz para não dar pista, né? Mas também aqui os moleques falavam assim, olha, tua mãe varre a sala, não sei o quê. E a minha mãe muito, muito preta retinta, né? E aí eu tinha vergonha, né? Então, ao longo da minha trajetória, eu ressignifiquei essa relação, porque para mim hoje ela é a minha principal exemplo e referência de educação, entendeu?
Mas naquela época eu não entendia. Mas ambos, tanto papai quanto mamãe, eles sempre sentavam comigo à mesa, por exemplo, Natal, Ano Novo. A gente conseguiu uma graninha para almoçar. Aí a gente ia almoçar. Ele sentava comigo e dizia assim: tá vendo aquele cara ali? Eu olhava e dizia: tô. O que que ele tá fazendo? Ele tá servindo. Sim. E o que que ele é? Garçom. E que dia é hoje? Natal. Ele tem família. E a família dele tá lá na casa dele. Ele tá trabalhando para levar as coisas para a família dele. Então, para a gente estar aqui curtindo, alguém está trabalhando. E isso foi muito forte para mim. Eu levei, trouxe e deu no que deu. Isso aí que isso é educação também, né? Fico até... Quando traz história, a gente precisa até de um tempinho para respirar e elaborar, porque também já te agradeço, Lília, pela generosidade de compartilhar suas histórias, né? Porque a gente sabe o quanto mexe e quanto é uma coisa preciosa, né? Dá para ver no teu olhar, assim, você contando. E você já fala um pouco do que a gente começou a falar no começo, que é essa educação que tá para além da escola, né? Essa educação que é na rua, essa educação que é na relação, essa educação que é olhar para o outro. Então a gente já tá começando a falar um pouco do que a gente tá querendo abordar aqui, que é o quanto essa criança que tá no mundo, ela tem muito mais possibilidade de olhar a comunidade e da comunidade olhar para ela também, né? Então tem esse caminho, né, assim, que vai e volta, né? Assim, se a Lília, né, é filha desse pai, dessa mãe que trouxeram essa bagagem, eles também, seu pai e sua mãe, também são filhos de outras pessoas que trouxeram outras bagagens, e a gente, né, sabe, te conhece um pouquinho, sabe que você se apresenta como uma mulher afro-indígena, e acho que é importante quando a gente vai falar, né, de fazer uma provocação para as famílias poderem dialogar mais, né, com outras pessoas, com outros espaços, com outras culturas. A gente achou interessante talvez você trazer um pouco dessa experiência, né? O que dessa cultura, né, afro-indígena também você recebeu nessa educação que você acha que foi fundamental para a sua formação? Então, eu vou voltar lá pro avião, que vocês iniciaram como exemplo da criança que chora no avião e que de repente todo mundo olha e condena. E vou tentar misturar tudo isso aí para ver se eu consigo te responder. Esse exemplo lá do avião, ele é um exemplo que a gente consegue compreender, pelo menos assim, em termos de simbolicamente, representar assim, tipo uma imagem, esse tema que a gente está tratando. Por quê? Porque, olha só, se todas as pessoas que estavam na cadeira dentro do avião fizessem alguma coisa, levantassem para fazer alguma coisa e tomassem uma atitude com a convicção de que aquela atitude era uma atitude assertiva, era acertada, era a melhor, não ia dar boa coisa. É verdade. Né? Ia dar um problema muito grande. Mas, por outro lado, ficar ali condenando, falando, sabe, comentando, não ajuda muito. E aí a gente pergunta assim, poxa, então o que que faz? Primeiro, não julga. Segundo, compreende as diversas possibilidades de contexto e a diversidade de realidade. Por quê? Recentemente eu vi um vídeo no Instagram que tinha uma mulher que tinha um homem que tinha algum transtorno, eu não lembro qual, porque eu li muito rapidamente a legenda. Eu só sei que ele ficava muito nervoso e ele não podia ficar em situação assim opressora, né? E aí tinha um policial e ela pedia, pelo amor de Deus, pro policial afastar e ele começava a gritar. Por que que o policial estava lá? Um passageiro chamou porque ele já estava se alterando e quando o policial chega e começa a falar rispidamente, ele piora. E aí ela lembra que uma música calma. E aí ela por trás, abraçando, começa a cantar, e os passageiros entendem, e todo mundo começa a cantar, e aí ele volta e começa a interagir, e aquilo vai acalmando, até que ele consegue voltar para o lugar. Isso foi muito divulgado. Aquilo dali foi uma solução, e foi uma solução coletiva, que as pessoas compreenderam,
Mas para que elas compreendessem, elas tiveram que ter a sensibilidade e percepção de que naquele momento, independente de saber ou não do que estava acontecendo, tinha que cantar. E todo mundo cantou. Então, bora lá voltar aqui para a tua pergunta, né? Como é que se dá essa questão afro e indígena? A gente vai falar historicamente de cicatrizes, de marcas, de feridas que são históricas, de povos originários e de povo africano em diáspora, sequestrado. A gente está falando de sequestro. Então, assim, mesmo que não tenha sido minha avó e meu avô, mas a minha identidade, ou seja, o meu sangue, ele traz isso, ele carrega essa marca. Então, tudo o que é nosso passa por um julgamento e punição. E um selo de erro. Vou te dar outro exemplo. Eu tô aqui, eu tô no Rio de Janeiro, eu tô num hotel em que ele tem uma proposta de sustentabilidade. Em todo canto, ele tem as plaquinhas lá, é isso, é aquilo outro. Eu tava tomando banho e eu, por várias vezes, ao tomar banho, eu ouvi alguém batendo na porta. E ao ouvir alguém batendo na porta, eu ficava, é alguém que vai dizer que eu tô muito tempo no banheiro. Então, assim, a gente tem uma sensação de que alguém está perseguindo para dizer que a gente é errado. Bora lá pensar algumas coisas simples, que é da nossa identidade, que é da nossa cultura. Comer muito é feio, falar alto é vergonhoso, rir bastante é falta de educação. Por quê? Comer com a mão é coisa de porco, coisa de sujo. Por quê? Quem disse que tem que comer com colher? Quem disse que tem que rir contendo o riso? Quem disse que a gente não pode ser expansivo ao falar? Porque isso é da minha cultura. Eu sou assim. E uma coisa que a gente tem muito é que a gente anda em galera. A gente não consegue, assim, não dá, cara, a gente anda em galera. E a gente, quando fala, a gente pega. A gente fala pegando, tocando, sentindo, porque a gente é muito do corpo, a gente é muito do toque. Só que tudo que for dito como educação vai cortar, vai rotular e vai dizer que isso é feio. Então, como é que a gente pega tudo isso e joga para cá, para esse contexto, sobre a questão da educação parental e sobre essa questão de amenizar os conflitos dentro de uma sociedade? Primeiro, divulgar de que isso existe e que isso não é errado. E segundo, convidar pessoas a experimentarem isso, para que elas possam perceber que é legal rir alto, é legal comer muito, é legal falar, sabe? Deixar o corpo dizer também, entendeu? E mesmo que alguém não goste, mesmo que alguém não se bata, entender que existe isso e que isso não é errado. Porque aí a gente vai começar a perceber que o diferente existe e que o diferente, ele é tão importante quanto, e ele faz parte, e ele torna a realidade íntegra. Entendeu? Aí a gente vai entrar em várias searas, a gente vai entrar na série das pessoas que têm transtorno, entendeu? Nas pessoas que têm outros problemas, né, deficiências e etc. Mas a gente precisa compreender que a diversidade, ela existe e é um dever nosso fazer esse reparo histórico. E tem uma coisa que você falou que é muito bonita, né? Que assim, o encontro com alguém que é diferente de mim pode nos despertar algo e fazer com que a gente aprenda. Eu estava falando do toque, aí eu vou contar uma história minha, tá? Que eu tô aqui mobilizada aqui com as histórias. E na minha história, né, porque meu pai, ele é filho de japonês, né, a mãe e o pai dele vieram do Japão. O toque aí é o ao contrário, não pode encostar, eles não se encostam, né? Não é que não sintam, estão sentindo, mas não conseguem ali
demonstrar isso em forma de toque. Meus avós tiveram 10 filhos e meu pai é o 10º filho. E meu pai resolveu casar com uma brasileira, né, que não é japonesa, e minha avó chamava de gaidin. Gaidin é estrangeiro em japonês. Mas de forma pejorativa, É, né? de forma pejorativa. Gaidin não aceita, meu avô já tinha morrido, né, meu titia já tinha morrido, só minha batiã, gaidin, não aceitava a minha mãe. Meus pais se casaram, era tanta rejeição que a mãe dele foi no casamento, mas falou pro pai da minha mãe no dia do casamento, perdi um filho, nesse nível. Eis que, mesmo assim, né, na resistência, minha mãe ainda tentava lá, tadinha, né, se relacionar com a minha batiã. Eis que, eu vou agora puxar sardinha pro meu lado, né, porque eu sou leonina. Eu já era a 25ª neta. Não era pra ser uma grande novidade. Mas eu trouxe pra família, porque era uma família, né, a maioria dos irmãos do meu pai se casaram com japonês, então a cultura japonesa ficou muito forte. Eu trouxe pra família, pra experiência da minha avó, mãe do meu pai, né, a minha batiã, a experiência do toque. Porque com o japonês tem uma certa distância, né? E no começo, minha mãe falava que ela ficava meio assustada. E eu chegava lá, eu quero brincar de cabeleireiro com a batiã, eu quero dormir com a batiã e quero abraçar, né? Porque normalmente é um respeito ao mais velho você não encostar nele. E pra mim, não. Pra mim, o respeito também é mostrar carinho com toque. E minha batiã foi amolecendo. E ela já era mais velhinha, assim. E ela teve a experiência de poder demonstrar amor e carinho pelo toque, assim. E ela começou a receber minha mãe melhor depois disso, né? Ela faleceu, eu era pequena ainda, tinha 7 anos, mas... Ai, fiquei até arrepiada contando essa história. Já vou me emocionar logo no começo. Mas foi uma possibilidade também dela poder entrar em contato de uma forma diferente, tá mais perto da família e descobrir algo que ela não tinha nunca experienciado. E não é que é melhor ou pior, né? Tocar ou não tocar, mas ela teve a chance de experimentar isso e se abrir para uma experiência nova e conhecer, inclusive, mais a minha mãe, que ela não conhecia tanto, porque ela tinha essa resistência. Não, muito lindo. Eu também fui lembrando de algumas histórias aqui, depois eu conto. Mas acho que tanto o seu relato, Lília, quanto o da Rê, me fazem pensar um pouco, e você já trouxe um pouco dessa questão da escola, né? E a tua atuação também como professora, eu queria te ouvir um pouco, porque, assim, né? O que a gente tem como escola, né? A gente tem essa diversidade de famílias, então, por exemplo, vocês dois podiam estar vindo de culturas completamente diferentes e serem inseridas numa mesma escola, né? Assim, então, como que a gente entende a educação na costura dessas milhões de realidades que entram dentro de uma mesma instituição? E assim, tem espaço para diálogo, né? Assim, isso é uma realidade hoje? Ou a gente está falando muito mais de tensionamentos e da escola ser o lugar que vai ensinar o jeito certo, que é onde você já começou a fazer uma certa crítica também, né? Que tanto invisibiliza como silencia, né? Assim, da onde essas crianças estão vindo, né? Quem são essas famílias? E muitas vezes pode até ser um espaço repressor mesmo, né? Assim, de quem você era e quem você foi fora da escola e quem você tem que ser dentro daquele espaço, assim. Como que você vê atualmente? Eu vou te dar essa resposta pautado nas experiências que eu tenho visto em diferentes estados de escolas que me convidam, né, para fazer formação, palestra, enfim. Mas principalmente nas escolas do Pará, né? Então, assim, espaço há, vontade também, mas ainda há muita resistência e a gente não encontra tanto esse diálogo como deveria ser. Mas o que eu tenho visto é de que essa vontade ela tem crescido, tanto nos professores quanto nos alunos e quanto nos próprios responsáveis, na comunidade escolar como um todo. Agora, é possível? Sim, é possível, porque a escola
ela já não tem mais aquela bandeira do ensino tradicional. Então, toda escola, seja privada ou pública, já admite de que a realidade das novas tecnologias de comunicação, de informação, trouxe um dever de repensar esse espaço escolar. E essa realidade, ela traz exatamente isso, de que a escola, ela não é um único espaço de ensino-aprendizagem. O menino aprende no iPhone dele, no smartphone dele, ele aprende na rua, ele aprende com os colegas, ele aprende no mundo. Então, o que a gente precisa fazer? Admitir que nós temos o espaço da escola, que é o espaço formal, que a gente tem o espaço informal, que é esse que a gente tem no contexto do trabalho, de casa, coisa, e o não formal, que são esses que não são essas relações, mas são casualmente lugares em que tu aprende alguma coisa. Assim, não está programado, mas tu aprende, né? Uhum. Então, assim, esses 3 espaços de ensino-aprendizagem, formal, não formal e informal, eles precisam dialogar. Mas como é que eles vão dialogar? Através de sujeitos. E que sujeitos são esses? São sujeitos que vivem. Mana, olha o Mana do Pará. Adorei. Fica aí. A intimidade, né, na mesa já. Exatamente. Quando a gente chora junto, a gente já vira Mana. Exato. Mas, Mana, é assim. Se tu estás vivo, se tu estás viva, tu tens responsabilidade no mundo. As crianças, elas são nossa responsabilidade. Os adolescentes, eles são nossas responsabilidades. Então, a gente tem que ficar 24 horas processando qual o tipo de raciocínio eu vou ter para intervir da melhor forma. E se não for, nem intervém, sabe? É melhor ficar e vibra por aquela situação, ficar de boa, entendeu? Então, assim, isso, o professor, ele é professor dentro da escola, mas quando ele sai, ele é o quê? A diretora. Então, assim, a gente precisa começar a pensar nessa situação. Eu, por exemplo, sou professora, mas eu entro em casa, eu sou mãe de 4 jovens. 4 jovens complexos que vocês não têm noção, porque todo mundo diz assim, não, é filho da Lília? Ixi, deve ser o máximo. Que nada, mano! Que nada, eu tô pedindo ajuda pra todo mundo, gente. Socorro! Eu tenho um garotinho, que é o meu menorzinho, o meu bebê, olha o meu bebê, 16 anos. O menor tem 16? Eu tenho de 26, tenho de 25, tenho de 19 e tenho 16. Uau. Tem 2 meninas e 2 meninos. O meu bebezinho, ele é... Bebezinho maravilhoso. 16 anos. Imagina ele 3 vezes seu tamanho. Ele já tá no ensino médio, mano. Ai, meu Deus do céu. Quase eu morro de no ensino médio. Como vai chegar a 14 horas? Mãe, eu tô no ensino médio. Esse garoto, ele assume... Ele é um menino trans. Ele assume a identidade de gênero dele no 9º ano. Ele ainda era menorzinho ainda. No 8º ano. O que a gente fez? É uma escola de aplicação da Universidade Federal do Pará. Primeiro eu perguntei, tá preparado? Porque vai ser trampo. Vai assumir assim pra escola e tal, não sei o quê. Não, por enquanto não. Uns 3 meses. Depois de 3 meses assumiu. O que a gente fez? Eu fui lá com a direção. Eu preciso do regulamento da escola. Por quê? Porque eu tenho um filho trans e ele vai usar o nome social. 8º ano. Aí disse, não, mas não sei o que. Não. Eu preciso. Não tinha. Eu fui lá na Universidade Federal do Pará. Peguei o regulamento, voltei, a gente foi junto. A sorte é que lá eles estavam bem, a história, tá vendo? Estar aberto a discutir, a refletir e tal. Nós discutimos, refletimos, não, bora aplicar aqui. Ele aplicou, ele foi o primeiro menino trans a usar o nome social, agora tenho vários, a usar o nome social. Beleza. Qual era a outra crise? Banheiro. Como é que vai ser o uso do banheiro?
E depois os pais, um monte de mãe dizendo que eu estava ensinando, porque eu era professora, que formava, que palestrava. Aí eu estava ensinando os meninos a serem gays. Ai, gente. Então, assim, pensa, é uma cadeia de movimento e ação por conta de um menino que existe. É a existência dele. Mas hoje a gente chegou a gente ganhou tanto de lá para cá, tanto que essa escola ela é absurda. Para mim ela é um exemplo, sabe? De diversidade, de um monte de coisa. Mas foi construção. Foi construção. Então, assim, possível? É. Já existe? Sim. É o suficiente? Não. E o que tem que fazer? Continuar. Tem que continuar. Acreditando e colocando isso não só para os pais, pai, aluno, professores, para toda a comunidade escolar. A escola, ela é diversa como o mundo é, porque a escola é um mundo, entendeu? Então, assim, existe a diversidade de ensino, sabe? Existe a diversidade de contexto de ensino-aprendizagem. E como é que tu vai querer que teu filho seja ensinado só num contexto se o mundo é complexo e diverso? Uhum. Que espécie de ser tu vai ter num quadradinho fechado, onde a gente chama que é a solução do mundo? Solução de quê? A escola não é solução de nada. A escola é a replicação dos problemas que tem no mundo. E a gente tem que dizer isso para os pais. Tem vezes que a gente não sabe o que fazer. E isso não é um problema. Porque a gente aprende na busca de solução. A gente aprende. E você me chama a atenção quando você começou a falar, né? Você falou dos 4, essa brincadeira do tipo, eu peço ajuda em qualquer lugar. E parece que a gente também vive no mundo atual que a gente tem dificuldade de pedir ajuda, né? Assim, e a gente poder falar, olha, eu tenho 4 e eu preciso de ajuda em qualquer lugar que eu esteja, já é o começo também do que a gente tá falando aqui, de como que a gente começa a se corresponsabilizar, né, uns pelos outros, né, porque eu imagino também até por, né, se você tem 4, entre eles existe algum tipo de corresponsabilidade nas relações, eles com você com eles, você com a escola, né, então assim, como que a gente, nessa de pedir ajuda e de também apresentar as nossas vulnerabilidades, a gente também não começa a criar esses coletivos, né? Isso é possível quando a gente também levanta a mão e fala, ei, se mostra vulnerável. Preciso, né? E justamente os tensionamentos entre escola e família, por exemplo, podem surgir quando existe uma expectativa que a escola precisa ter resposta para tudo. Ou isso quem resolve é você, né? Ou a escola também fala, por que já não veio pronto, né? Teu filho já educado, né? Então, quando família e escola, ou famílias, né, também podem falar, eu não sei, vamos, como você falou, vamos caminhar junto para descobrir. Olha a potência que é. Por que há dificuldade de se pedir ajuda? Eu tô essa experiência de ficar um tempo aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Eu falo assim, gente do céu. Porque assim, quanto mais poder aquisitivo tu tem, mais isolado tu fica. Né? Tu vai pro teu apartamento, tu vai pro, né, teu não sei o que fechado, condomínio fechado, e tu não sabe nem quem mora do teu lado. Uhum. A periferia não. Todo mundo sabe da vida de todo mundo é responsável pela vida de todo mundo. Assim, é coletividade mesmo, né? Eu vivo num terreno, para falar, não sei se já foi dito, eu sou de Belém do Pará e moro no bairro da Terra Firme, que é um bairro de zona vermelha, periferia, enfim, né? Então, assim, é uma área de extermínio da juventude, né? A juventude preta é exterminada. Mas quando acontece alguma coisa, todo mundo fica junto. A gente vira um aplicativo que te leva em casa com segurança. Uhum. Eu acho incrível isso, como eles vão direcionando. Não, essa rua não, para cá não sei o que, não sei o que mais. E confia. Porque para tu pedir ajuda, tu tem que confiar. E as pessoas perderam a confiança. Mas vira e mexe, eu tenho certeza que vocês têm experiência de vira e mexe desconhecidos ajudarem vocês em alguma coisa. Coisas bestas, assim, do tipo, olha, sua bolsa não sei o quê, olha, cuidado com não sei o quê. E tu viras assim e fala, obrigada. E vem aquele pensamento assim, ele não ganha nada dizendo. Uhum. Mas ele diz. Por quê? Porque é do ser humano. Então, existe.
existe a bondade, existe a vontade de ajudar o outro, existe, tá lá, em todo mundo. O que a gente precisa é de alguma forma, para essas pessoas que ainda não têm isso, ou que têm a dificuldade maior, é trazer essa sensação de que quando a gente experiencia isso, a gente deixa mais seguro o mundo para os nossos filhos. Não é pela gente, é por eles. E aí eu vou ter que citar Bell Hooks, que aqui é pelo afeto. Porque quando tu pegas e fala a história da tua avó, tu não consegue impedir que as lágrimas caiam. Porque é uma relação afetiva. Uhum. E isso, ela pode ou não ter a ver com amor, mas ela tem que ver com afeto. E todo mundo tem história. Sinto que lá vem histórias. Todo mundo, todo ser humano tem história que viveu. Pode até não contar porque petrificou, endureceu. São esses pais, são essas mães petrificadas que a gente precisa não falar, mas pentear o cabelo, dar o abraço, porque elas vão desconstruindo toda essa crosta e essa caixa. Não tá perdido. Eu acho, inclusive, eu tenho certeza, é a minha ancestralidade que diz. Na minha ancestralidade, os mais novos, eles cuidam dos mais velhos. E há muito tempo, os mais novos estão cuidando e ensinando os mais velhos. Seja num comando de celular, seja num perfil que não entende. E a gente tem se conectado cada vez mais. A nossa natureza, ela está ferida, por isso nós estamos todos feridos. A gente está falando de superaquecimento, a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está preocupado com tudo isso. Inclusive diz que há um desastre natural. Mentira, não tem nada com a natureza ela só responde. Existe uma ferida grande na natureza e é óbvio que isso vai ferir a gente. Mas está todo mundo vivo querendo ser feliz. Então a gente precisa só mostrar que o caminho é o afeto. São as memórias, são as histórias. E a gente precisa dar a oportunidade de sentir isso para que a mudança possa vir. Eu acho que o caminho é esse. Isso é sair da caixa. Né? Não é só ir para a floresta, mas ter a capacidade de sentir o que a floresta pode proporcionar. Nossa, muito lindo isso. E eu fiquei pensando, né? Agora eu tô vivendo uma experiência diferente, que é estar grávida, né? É a primeira vez? Primeira vez. Nossa. Já tem nome? Não, ainda não. Ai, tá muito difícil. Podemos fazer um episódio só disso, porque tá muito difícil. Como nomear. Mas é que é interessante, porque muitas vezes, né, assim, hoje que a gente fala mais dessa maternidade real, né, assim, e muitas mulheres criticam principalmente essa invasão do corpo, né, assim, que você sente que seu corpo fica mais público, então todo mundo pode tocar em você. Eu não tenho me incomodado com isso, assim, né, mas também tem um lado bonito, assim, desse corpo que é público e privado, que é o que você falou do pedido de ajuda, né, quando as pessoas reconhecem a mim como grávida, elas também estão mais suscetíveis a me olhar com um cuidado diferenciado, sabe, assim. Então eu fico pensando como que a gente consegue ter mais isso para além de momentos muito específicos da vida um do outro, né, assim. Então, sei lá, de repente a gente já é mais cuidadoso quando a gente vê uma pessoa com deficiência, ou a gente já é mais cuidadoso quando a gente vê uma grávida, né? Mas, assim, por que a gente não é mais cuidadoso em todas as nossas relações, né? Assim, a gente sempre pode, até nesse lugar de serviço, né, que você contou do seu pai, assim, quantas vezes a gente se incomoda com uma má prestação de serviço e a gente não tenta olhar 2 vezes para aquela pessoa e tentar minimamente pensar o que ela tá passando. E eu acho que isso caminha junto com uma questão que eu queria trazer aqui, que é um pouco essa questão que você falou da diversidade, né? Então, isso é um discurso que, a princípio, está muito em voga quando a gente fala de educação, mas a gente fica se perguntando se isso está efetivamente na prática, né? Se a gente ainda está num lugar de discurso ou se a gente está já conseguindo olhar para a escola como um lugar mais diverso, né? E aí, um tema que
né, assim, acabou tirando muitas noites de sono, tanto dos professores quanto das famílias no ano passado, foi a questão da violência. E a gente não consegue, né, assim, como Liv e refletindo sobre essas questões, não costurar a relação da violência com o preconceito, né, assim, e talvez a falta de diversidade. Eu queria te ouvir um pouco, assim, sobre essa questão, como que a gente costura, né, esse tema do preconceito, da violência, do olhar para o outro, do cuidado, da diversidade, como é que eles estão costurados, assim? Eu acho que a violência, ela ainda é muito limitada em termos do que é dito sobre ela. Assim, é como se fosse um iceberg, né? A violência só aparece uma pontinha, mas na verdade ela em si, ela é tudo aquilo lá embaixo. Um exemplo são as estruturas das escolas públicas no norte do Brasil. As professoras, elas reclamam muito principalmente educação infantil, educação fundamental nos primeiros anos. As professoras falam assim, mas essa criança, ela é muito agressiva. Eu não sei o que eu faço, essa criança, e não sei o quê. Aí tu olha em volta, é uma sala que não tem ventilador, que não tem ar-condicionado, que não tem água para a criança tomar, a criança não merendou, a criança tá ali suada, estressada, e aí aquilo é violência. Aí ela vai para casa e o pai bate, a mãe não sei o quê, espanca, ou ele vê o pai batendo na mãe. Aquilo é violência. Então o moleque, ele passa o tempo todo dentro de um contexto violento, ele vai fazer o quê? Né? Então, assim, essa questão da violência, ela não é só a violência que se fala, mas é a violência que se recebe. E aí eu vou ter que retomar a questão a questão dos povos originários, a questão afrodiáspora, porque assim, diaspórico, a violência constante, é histórica, desde o meu nascimento. Então, o que eu preciso? Reparo. E como é que eu faço esse reparo? Conscientizando isso, que isso existe, isso é real, isso não é frescura, isso não é mimimi, isso precisa ser dito, tem que ser dito para as crianças, tem que ser dito para os adolescentes, as crianças precisam reconhecer isso entre elas, porque quanto maior a desigualdade, maior a violência, entendeu? E se a violência é maior, é óbvio que a sociedade não vai estar bem. Isso tudo uma coisa vai puxando a outra. A saída aqui é perguntar. Exato. É tão conhecer simples. o outro, né? É tão simples. É dizer assim mesmo, nossa, eu vi que você está grávida, que lindo. Você precisa de ajuda? Você quer que eu lhe ajude em alguma coisa? Acabou. Se a pessoa for capaz de fazer, sabe, e tá de boa ali, vai dizer, não, obrigada. Mas se ela precisar de ajuda, ela vai dizer, obrigada, pode me ajudar, eu preciso de ajuda nisso. Eu, pelo menos, eu sou deficiente física. E tive o laudo recente de que nunca mais eu vou voltar a ter o movimento da mão, e nem parece, né? A galera não percebe a mão direita. Eu preciso de ajuda o tempo todo, porque eu tô com... gente, eu tô chegando nos 50 anos. E tu já pensaste que tu perde o movimento aos 40? 40 anos a tua mão sempre funcionou? Então eu peço mesmo. Eu falei, moço, olha aqui, moço, sou deficiente, me ajuda, eu não mexo minha mão. E aí a pessoa ajuda, entendeu? Ando com a minha carteirinha, já tô quase colando aqui, ó. Porque é isso, assim, se a pessoa tem uma deficiência e ela é muito capaz nas coisas que ela faz, lindo, nem todo mundo é. E como é que a gente vai saber? Falando, perguntando, de boa. Ainda tem a pessoa que não vai estar bem para ouvir e nem responder. Eu não posso a minha parte eu fiz. Eu perguntei, eu tentei ajudar. Eu acho isso muito interessante, Lilia, porque conversa muito com quando a gente está trabalhando a questão das habilidades socioemocionais, né? Porque o quanto
elas precisam estar costuradas, né? Eu não vou trabalhar uma colaboração com os alunos sem trabalhar a comunicação, né? E é exatamente isso, elas precisam estar o tempo todo dialogando, né? Eu não vou trabalhar a comunicação se eu não trabalho o autoconhecimento, porque para mim, me entender como uma pessoa com deficiência é importante para que eu consiga verbalizar isso para as pessoas sem que isso também minimize quem eu sou ou a minha existência, né? Então, reconhecer isso em mim, poder comunicar pro outro e aí pedir ajuda, né? Assim, enquanto essas habilidades estão o tempo todo conectadas, né? Que é um pouco do que a gente vem trabalhando também, né? Assim. A questão da comunicação não violenta, ela é muito eficaz nesse sentido. Algumas perguntas básicas, assim. Aí a gente está falando com pais, a gente está falando com responsáveis, a gente está falando com professores. Quantas vezes a gente pergunta para os nossos meninos, para nossas meninas, nossos adolescentes, quantas vezes a gente pergunta assim, o que você está sentindo? Como você está se sentindo nessa situação? Assim, cara, isso faz muita diferença. Porque a nossa cabeça pensa de um jeito. E pra gente, conforto é uma coisa. Tanto professor, quanto pai, quanto mãe, a gente, conforto, eles estão em outra vibe. Eles estão ali, olha, te culpando porque tu já não... E, sabe, às vezes tu fazes algo pra ajudar e tu ofendeste. Simplesmente porque tu não pergunta. Então, custa a gente colocar no bolso isso aí, essas perguntas? E passar a ter o hábito de fazer essas perguntas poupa muito tempo. Como é que tu tá se sentindo nessa situação? Tu queres que eu faça algo? Eu tenho condições de te ajudar? Me ajuda a te ajudar? Eu gostaria de te ajudar. Tu queres que eu te ajude? Eu tô rindo aqui porque tava exatamente essa pergunta no nosso roteiro, assim, como a gente trabalha muito esse aspecto das emoções e do socioemocional, acho que a nossa grande bandeira na escola é, assim, isso precisa ser uma cultura escolar, né, assim, por mais que a gente, né, fale sobre ter um momento específico para isso precisa tá sendo cuidado desde a hora que a criança entra na escola até a hora que ela tá no recreio, em todas as relações que perpassam, né, as relações escolares, inclusive não só os alunos, né, que isso seja uma cultura escolar entre os professores, entre a própria família, né, e aí a gente queria te perguntar, assim, né, assim, você, como professora, você sente que a gente dá esse espaço, onde tem esse espaço, não só na escola, né? Mas para além da escola, existe esse espaço para que os jovens hoje falem sobre o que eles sentem? E como que foi isso na sua trajetória de vida também, né? Você sente que você teve esse espaço para elaborar o que você sente ou falar o que você sente para alguém ou em algum lugar, assim, né? Mana... Não. Por isso tá falando agora. Estamos aqui, né? Não. Somos o reflexo. Infelizmente, eu vou te falar assim, nossa, agora os professores vão me matar. Eu vou te falar da experiência que eu vivo, que eu tenho, entendeu? Os professores não fazem isso nem entre eles. Então, assim... E eu não tô culpando, porque, enfim, coloca a carga horária, coloca, sabe, um monte de coisa aí em cima, as pressões, todas as cobranças. Mas, assim, os professores, eles não estão... Eles estão entrando, querendo sair. Né? Existem exceções? Sim, existe. Um ou outro professor que tá ali na luta, não sei o que, mas não tem, mana. Não tem nem com eles, não tem entre eles, não tem com os filhos, não tem. Eu demorei a aprender isso. E eu aprendi na dor, não foi no amor. Entendeu? E não aprendi com os meus alunos. Eu aprendi com meus filhos mesmo. Mais com esse pequenozinho aí. Me deu claro que não me deu trabalho, mas assim, ele exigiu além do que eu imaginei de mim. Te desafiou. Eu disse, não, bora lá. Teve uma época que eu disse assim, eu não tenho condições de ser mãe dele, assim, tipo, não consigo, assim, eu não sei responder essas perguntas, eu não sei... Depois eu disse, tenho sim, bora lá, a gente vai lá. E hoje a gente tá um amorzinho, assim, nossa, a gente tá demais. Mas, por exemplo, dentro do coletivo, eu pratiquei isso não conscientemente,
foi por uma profunda admiração que eu tinha pelos meninos. Então eu ficava paralisada. Eu olhava dizendo, nossa, esses meninos são incríveis. Nossa, esses meninos não. E aí, o que eu fazia? Eu deixava o espaço todo para eles. Eu quase não falava. E aí eles falavam. Acabou que começou a criar uma autoestima muito grande. Eles começaram a tomar a frente, foram fazendo e deu certo. Hoje eu percebo que o que eu fiz foi isso, mas não foi consciente. Não foi. Foi por uma professora que acredita nos alunos. Eu acreditava. Mesmo que alguém chegasse e falasse mesmo assim, a história do cinema, 400 jovens ao cinema. A gente levou 400 jovens. Nossa. Aí eu fui lá pedir para a diretora disse assim mesmo, só não usa o nome da escola. Se der problema, não tem nada a ver com a gente. Aí dizendo assim mesmo, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Então não coloca o nome, não envolve a gente. Tô olhando para ela. Esses meninos vão quebrar a cadeira, eles vão rasgar não sei o quê, eles vão derrubar refrigerante, não sei. Eu cheguei lá com eles em sala, e disse assim, o caso é o seguinte, meu irmão. Assim que eu falo com ele. A gente vai, mas vocês, olha, eu tô confiando em vocês. Vocês vão não sei o quê? Não. Você não sei o quê? Não. Emana, quando a gente saiu de lá, o coordenador, o diretor, me chamou e disse assim mesmo, eu nunca vi uma sessão de cinema como essa. Cara, nenhuma pipoca ficou no chão. Organizada. Aí eu depois fui agradecer, né? Claro, de sala em sala fui agradecer. Aí o menino falou assim, ei, pipoca no chão, Brusela, você acha que a gente ia deixar lá? A gente é besta. Acho que a gente pega pra comer. Todas, né? Vai desperdiçar. Mas assim, é isso. Eu acredito que quando a gente... Aliás, respondendo a tua pergunta, eu não tive isso na minha vida. Quando eu ousava falar o que eu estava sentindo, a Raimunda dizia assim, cala tua boca. Eu sou tua mãe, me respeita. Eu não podia dizer. Minhas emoções. Qual é a consequência disso? Nós temos uma sociedade de pais e mães que não sabem sobre suas emoções. Não vivem. Olha essa mãe aí que foi reprimida pela avó, rejeitada. Então, assim, a gente percebe pelo corpo das nossas mães. Tudo travado, cheio de dores, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Ensinar a soltar um pouco aqui, né? Enquanto a vida, a esperança, mas ensinar o quanto é importante permitir que eles aprendam a lidar com as suas emoções. Eu não tive essa oportunidade, não tive. Estou vivendo em alguns momentos com meus filhos agora e com a terapia, irmã. A gente tem que fazer terapia. A gente correndo atrás. A terapia tá em dia. Correndo atrás. Mas tem uma coisa que eu acho que famílias e educadores em geral, né, na escola, tem em comum, né? Que acho que os adultos acham que precisam ter resposta para tudo. Então, pratica muito o falatório, né? Mas e a escuta? Escutar é muito difícil, né? Então, acho que tem um movimento que a gente exercita muito no LIVE e que a gente conversa muito com as famílias e com os professores, que é suportar a escuta, que às vezes a gente vai escutar coisas muito duras, né? A gente sente alegria, mas a gente sente raiva, a gente sente tristeza. Quando a gente quer falar sobre o nosso sofrimento, a gente vai escutar uma coisa dura. E muitas vezes a pessoa não quer uma resposta, ela só quer ser escutada. Mas acho que a prática da escuta é muito difícil. Acho que você contando da sua experiência com seu filho Nossa, é porque também é muito doloroso ouvir meu filho num processo que causa dúvida para ele, causa dor, causa constrangimento em situações ali, sei lá, de dificuldade. Então, às vezes a gente não quer ouvir, né? Então acho que é talvez trabalhar a escuta. E aí quando a gente fala das famílias poderem ser um pouco mais coletivas, é das famílias poderem se escutar. Que acho que é um pouco esse convite, porque a gente vê muitas vezes
reunião de escola, na reunião de família nas escolas, é uma tensão, né? É um tensionamento entre as famílias. Então, é uma dificuldade de escuta mesmo. Então, acho que te ouvindo, né? Falando já escuta, te ouvindo, eu também acho que me provoca isso, assim, né? Do quanto a gente tem dificuldade. E até pensando nessa sua história e também quando a gente ouve muito, né, assim, a gente teve uma conversa há uns 2 anos atrás, durante a pandemia, com o Krenak também. Então, eu acho que é isso, assim, como que esse lugar da hierarquia e da ancestralidade, ela tem um lugar muito fundamental e que a gente até vê que, em alguma medida, isso está se perdendo hoje, né? Da gente não valorizar tanto essa ancestralidade, até as próprias hierarquias, né? Um pouco bagunçadas, assim, a gente fala muito desse lugar de autoridade, autoritarismo, né? O que é o lugar de cada um. Mas ao mesmo tempo também quebrar um pouco isso, né? Então essa possibilidade da gente aprender com os nossos filhos, né, assim, entender que existe outro tipo de sociedade possível, também é importante pra gente, né, assim, porque senão a gente só fica numa repetição eterna daquilo que foi a nossa experiência de educação, né? E você teve uma experiência e olha hoje para os seus filhos e fala, isso pode ser diferente, né? Então eu tive uma experiência escolar, mas eu posso olhar para a escola hoje e pensar, isso pode ser diferente. E eu até queria engatar um pouco, até para encaminhar, infelizmente, a nossa conversa para o fim, se a gente pode, se você entende que a gente pode se esperançar com um futuro mais coletivo. Como que a gente cria caminhos para esse futuro mais coletivo? É interessante quando tu falas sobre essa questão, e eu vou já conectar. É interessante quando tu falas sobre essa questão da resposta, procurar resposta, sempre a resposta. A gente compreende que a gente está vivendo, e por estar vivendo, estamos caminhando, né, tentando entender de que não é o tempo da resposta, das perguntas. Não é. Pode prestar atenção que essa era digital, essa era... tudo que não é conclusivo, não é acabado. Os meninos, eles vão fazendo... Pode prestar atenção nos jovens, nas crianças. O importante é fazer. E a gente é muito de uma época em que a gente tem que ter o início, meio e fim. E o fim tem que ser um produto. E hoje o ambiente escolar, ele traz essa importância da pergunta. A escola de hoje traz a importância da pergunta. Uhum. Por quê? Porque a pergunta abre possibilidade para diferentes entendimentos e respostas e abre a possibilidade, inclusive, para diferentes resultados. Porque antes, o que se tinha era um gabarito e uma resposta pronta, e haveria o acerto e o erro era punido. Não existe mais essa história de erro. Existe compreensão, existe nível de cognição, de entendimento, existe personalidade, identidade, existe um monte de coisa que vai fazer cada um construir o seu caminho. Então é o das perguntas. As respostas não se têm. Que resposta? Quem que tem resposta hoje de quê? Nada tem uma resposta fixa. Nada. Aí eu vou citar um outro sábio que é oriental, Prabhupada. Ele dizia que se você pegasse um palitinho e pressionasse entre os dedos, ele quebrava. Pega um palitinho, você pressiona e ele quebra. Mas se você pegar 10, 20, você não consegue. Por quê? Porque quando tá junto, tá mais forte. Então, qual o caminho? O caminho é eu te respeitar, tu me respeitares, a gente saber que a gente tá vivo, a gente saber que tem responsabilidade um na vida do outro, e a gente aprender a viver mais leve, porque quando a gente tá junto, é mais divertido. Seja na escola, seja na família, seja na rua, seja em casa, tu vai ser mãe daqui a pouco, tu vai passar isso pro teu filho, e é isso. E a gente não tá fazendo isso pela gente, a gente tá fazendo isso pelos nossos. A gente tem agora, Lília, um convite que a gente faz para os nossos ouvintes.
que são, né, principalmente uns ouvintes muito especiais que a gente tem um contato muito grande, que são as famílias Live, e elas trazem uma pergunta para o convidado. Então é uma surpresa para todos nós, a gente também não sabe que pergunta é essa. Pode não ter nada a ver com o tema que a gente falou hoje. Pode ter a ver, hoje. pode não ter a ver, então a ideia é a gente debater aqui, discutir, tentar acolher principalmente essa pessoa que vai falar aí. Então a Rê vai dar o play. Olá, eu sou a Thaís, sou mãe Live e mãe do Álvaro de 7 anos e do Gustavo de 11 anos, e eu queria fazer uma pergunta. Diante dos desafios atuais, como a globalização e a tecnologia, como é que a gente pode integrar os conhecimentos ancestrais e as práticas culturais na educação dos nossos filhos para manter uma conexão com as nossas raízes? Parece que ela já estava ouvindo. Já sabia o que era o nosso programa. Olha, não precisa ir muito longe, tá? Se tiver um espaço no fundo de casa, tipo um quintal, essas coisas, tomar banho de mangueira e fazer a criança, fazer aquelas poças, né? Deixar a criança, e fazer junto com ela, estar com ela, né? Brincar. Se divertir, o importante, se divertir, para que ela desconstrua aquela orientação que a gente sempre dá, tu vai brincar, mas não vai te sujar, não suja a tua roupa, né? E o bacana é se sujar, o bacana, eu acho que o nível, né, de como vem a roupa suja é a intensidade e profundidade da entrega na brincadeira. E se tiver maior recurso, na minha região a gente vai muito para Igarapé, né? Então, aqui não tem Igarapé, então assim, vai para praia, né? Vai para algum lugar onde tu possa estar em contato. É sempre bom estar em contato com a terra, com a água e com o mato. Então, vai para lugares que fazem essa combinação. Agora, nunca faça o que na maioria das vezes a gente faz, pai e mãe, né? A gente diz assim, vou levar o menino para praia, para ele brincar. Aí a gente fica numa barraquinha lá em cima com os amigos tomando uma gelada, que é muito, né, que a gente... Fundamental, que é fundamental e que a gente merece. Mas o menino fica lá na areia sozinho, brincando o tempo todo, com o baldinho ali no universo dele. Ele se diverte, sim. É importante, é um momento legal também. Mas é essencial que o pai e a mãe estejam juntos em algum momento. Então, corta um momentinho ali, principalmente antes do gelo, né? Vai lá, brinca e tal. Por quê? Porque a nossa conexão ancestral, ela tem muito a ver com afeto e com viver junto. Então, se a gente está diante da natureza e estar junto, a gente se reconecta ancestralmente. E a gente precisa fazer isso. Não precisa ter nenhum lugar requintado, não precisa gastar dinheiro, não precisa ter maiores coisas. Em casa dá para fazer, mas se puder fazer fora, faça, porque a gente tem um retorno muito gratificante com nossos filhos. Eu acho lindo porque você fala de simplicidade e de conexão, e a Thaís perguntou, né, às vezes a gente acha que estar conectado com a nossa ancestralidade tem a ver com uma coisa que está distante, mas na verdade tem a ver com a gente, né? Não, tem a ver com a gente. Então é muito bonito isso, né? Porque é essa conexão. E ela traz esse contraponto aí, né? Do que eu acho que hoje é uma das grandes questões. Até já foi um episódio na temporada passada e a gente vai trazer esse tema de novo, que é a questão da tecnologia. E uma questão que a gente sempre fala é assim, a gente precisa tirá-los, né, assim, de frente desses aparelhos eletrônicos, mas dando outras oportunidades, né, assim, porque senão a gente fica só no lugar, né, assim, da recusa, e a gente não cria outras oportunidades para eles, e essa oportunidade sendo com a gente, com certeza é mais garantia ainda de sucesso, né, assim, dele realmente se relacionar com aquilo que a gente está propondo, né. Tem uma coisa que eu acho que funciona muito mesmo. Eu não sei, eu acho que vocês duas já devem ter recebido algum comentário ou ter recebido alguma pergunta sem contexto, mas que tenham feito total sentido e que vocês tenham gostado profundamente daquela pessoa ter perguntado, assim, do tipo, aquela pessoa realmente me enxergou. Uhum. Não já aconteceu isso, Sim. assim, de fazer uma pergunta e tu
cara, essa pessoa me enxergou. Uhum. Beleza. Com os nossos filhos, que é a pergunta da moça lá, eu acho muito importante a gente fechar os olhos e vibrar. Então, assim, quando tu abraçares o teu filho, fecha teus olhos, coloca as mãos no peito, sabe? Porque ele fica abraçado aqui nas costas, assim, e vibra. Assim, vibra, coisas boas, assim, coisas boas mesmo. Isso funciona muito. Isso funciona muito. E é ancestral, é se conectar ancestralmente. Muito bom. E acho que esse momento também, acho que só para dar mais uma dica, acho que esse momento final é curioso também que muitas pessoas buscam por alguns tipos de mão na massa, né, das práticas. Eu acho que essa questão da ancestralidade, e a gente começou muito por aí, né, hoje, querendo ou não, é contar as nossas histórias, né? Uhum. Então, chegar pro seu filho, pra sua filha, pra criança próxima e poder contar as histórias do seu povo, da sua família, do seu território, né? Eu acho que, por mais que às vezes essas histórias sejam permeadas de dor, elas fazem com que a gente se entenda melhor, com que a gente seja mais generoso com a gente mesmo e com quem está perto da gente, que a gente cuide mais da nossa terra, porque a gente sabe que não foi fácil, nem simples chegar até ali, né? Que tem muitas pedras no caminho e por isso mesmo a gente valoriza tanto esse percurso e que a gente vai também valorizar o que vai vir pela frente. Então acho que cuidar né, se conectar com a ancestralidade também é deixar viva essas histórias. Eu acho Você me que desbloqueou uma memória muito emocionante, assim, que até nessa mesma viagem, conversando com amigos, a gente lembrou, assim, na minha escola tinha um projeto da gente fazer um livro sobre a história da nossa família. E, assim, com certeza absoluta, assim, se você conhece alguém que passou pela minha escola, essa pessoa vai lembrar desse projeto, assim, em algum momento da sua conversa, porque, assim, é muito emocionante o quanto foi importante para todo mundo resgatar a história. Óbvio que tem histórias que são mais difíceis de serem resgatadas, isso também diz sobre a história daquelas pessoas, mas o que é possível de resgatar e até se conectar com o que não foi possível ser resgatado é muito fundamental pra gente entender quem a gente é, assim, sabe? Então, é um livro que, pelo menos uma vez por ano, eu olho pra ele, assim, com cuidado, e que tenho vontade. E é isso, assim, chama Herança Familiar, né? E ela já é uma herança que eu deixo, né, pra minha filha, assim, porque ela já vai ter oportunidade de ter vindo, né, de uma mãe que resgatou essa herança e que faz questão de honrar essa história, assim, né? Então, mais uma emoção. que bom. Então, Lília, assim, pra gente encerrar, a gente já passou mais do tempo aqui, mas que a conversa estava muito boa. Acho que foi muito inspiradora, já falei isso aqui e repito. A gente passou por muitas histórias, que acho que no final das contas isso vai revelando da onde a gente aprendeu, o que a gente passou, como é que foi pra gente. Mas assim, para além disso, acho que ter você aqui falando também de um lugar que é tão caro pra gente, que é poder falar da escola, do lugar da escola e se comunicar com as famílias, é muito precioso, né? Então, obrigada pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em compartilhar suas histórias e estar aqui com a gente. Faço das palavras da Ria minha, acho que você viu aqui no meu olhar a minha emoção pelo que você falou, assim, eu acho que o que eu espero dessa conversa é que a gente possa realmente inspirar as pessoas a olharem mais para esse coletivo e a gente sair um pouco do discurso de rede, né? Hoje a gente fala muito, é a importância da rede de apoio, e a gente efetivamente costurar essa rede, assim, né? Porque essa costura com certeza potencializa a vida das nossas crianças, né, dos nossos jovens e acolhe a gente, né, então pensar nas múltiplas redes possíveis, né, assim, nada como uma boa rede pra gente se sentir acolhido, balançado, e acho que você se fez rede pra gente também, então Exato. obrigada demais pela sua presença e por essa conversa.
E lembrar que as redes, elas só são possíveis porque existem pontos diferentes. Se fosse no mesmo ponto, não formaria uma rede. Então, que bom que a gente pode ser múltiplo para poder formar essa rede, né? Sim, eu agradeço imensamente ao convite. Me coloco à disposição para quantos episódios e séries possam vir aí. Gostaria de deixar um recado para todas as pessoas que vão nos escutar, né? Que a vida, ela é essencial porque é tudo que mais importante que nós temos. Acreditar que é possível na transformação, que a nossa base, a nossa essência é afeto e amor, e que a gente precisa e deve dar tudo o que há de melhor da gente, porque não é pela gente, mas é pelos nossos, é pelos que virão. Obrigada. 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 E, gente, então, agradecer vocês que estão aí acompanhando a gente, que estava ali ouvindo a gente até o final, nesse episódio que foi bem emocionante. Lembrar vocês de acionar o sininho ali, porque toda vez que tem episódio novo, vocês podem ficar sabendo logo em seguida e já assistir e nos ouvir e nos acompanhar. E não esqueçam de seguir a gente também no Instagram, que a gente tá lá, Inteligência de Vida, tá bom? Beijo, gente, até a próxima. Beijo.